250 milhões de euros. Não sei quanto é. É 250, mas, disse o Ministro, já tinha dito e hoje confirmou. Vamos lá ver o que seja. A incapacidade que o Governo tem para chamar os concessionários e resolver de uma penada este problema exibe uma debilidade institucional e pessoal que é pavorosa. Despesas públicas. Agora, na última semana, o que se verificou foi que o Governo ia interromper os trabalhos das tais 20 horas para ir combater a despesa pública. Quer dizer, há 1 ano e meio que se sabe que o problema da despesa pública é premente, agora em 2 dias é que se vai procurar combater a despesa pública. Então, em 18 meses ou 15 meses, ou o que seja, não se combateu a despesa pública até aos seus limites possíveis. E agora a correr em 48 horas. Quer dizer, isto dá nota de um abandalhamento, passa a expressão, completo. Isto é inadmissível. A ideia que ficamos é que o Governo, mês após mês, tem vindo a ser surpreendido com os números, com os resultados de execução orçamental. Em maio, eu entrevistei o Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e confrontei-o com a questão de ser impossível, pelos números que tinham saído na véspera, de chegar ao final do ano com o cumprimento das metas orçamentais. E na altura ele acreditava que isso seria possível. Claro, achava que ia haver uma recuperação económica. Achava que ia haver uma recuperação económica no último trimestre de 2012. Mas em agosto eu pensava isso. Para este ano, no ano passado, era visível que a meta não ia ser cumprida. Muita gente, dos quais eu próprio, escreveu isso. Não é possível, numa situação de recessão, admitir que o déficit do setor público se vai reduzir na proporção que estava no objetivo. Portanto, isso à partida já era assim. Evidentemente, passado alguns meses a execução orçamental, então confirmou-se isso completamente. Admitidamente foi ainda pior do que se esperava. Eu também não admiti que se chegasse aos 7%. Mas a verdade é que já se sabia que não se ia cumprir. E, portanto, acho que é um erro, e agora também, acho que é um erro estar a fazer programas que não são cumpríveis. É um erro. Descredibiliza tudo. Não se ganha nada. É um sacrifício muito maior para as pessoas e descredibiliza, de facto, a política. E, sobretudo, ó, João, a ingenuidade que está atrás dessa expectativa. Isto é um milagre, é expectativa de um milagre, mas não se pode viver de milagre. Não é? Ou seja, estamos aqui perante um problema gravíssimo. Gravíssimo. Eu penso que sim. Gravíssimo. Penso que é um risco muito grande para uma sociedade, numa situação de recessão profunda e de agravamento rápido de desemprego, fazer este aumento de carga fiscal. Não esquecemos que a história demonstra que grande parte dos motins e revoltas têm a ver com uma excessiva carga fiscal. E quando as pessoas estão já, muitas delas, no estado de desespero em questão, fazer esta punção brutal de rendimento é algo que devia fazer o Governo pensar duas vezes. Então nós estamos a ter um ritmo de desemprego de 300 e tal pessoas por dia, 10 mil pessoas por mês, foi a cadência dos últimos 12 meses. Bom, e isto tudo de que estamos a falar não vai fazer andar para trás. Não, a recessão vai ser maior. Eu penso até que a recessão é capaz de ser maior que este ano. Exatamente. Superior a 3%. Não ficaria espantado. Bom, é muito difícil fazer previsões sobre isso, mas não ficaria espantado se fosse até um pouco de início. O clima social de 2013 dá muito que pensar. E hoje em dia nós percebemos claramente que a insatisfação, o clima social é realmente muito preocupante. As pessoas manifestam-se nas ruas das mais diferentes origens, das mais diferentes profissões. Tivemos este fim de semana milhares de pessoas em Lisboa, no Porto e noutras cidades. E agora repara o que é que se vai dizer a essas pessoas em maio. Olha, afinal, tenham paciência, mas não vamos cumprir o déficit, de maneira que temos que fazer mais medidas de austeridade. Mas mais medidas de austeridade quais? Só se for aumentar mais o IVA. Claro, não há. Isso não dá nada. Isso não dá nada. Não dá nada. Portanto, não há. Eu acho que não há. E, portanto, nessa altura, a única solução é um novo resgate. Mais vale que o novo resgate tivesse, se é que não está a ser preparado, mas que seja preparado com tempo e o tal plano B que diz, porque eu penso que será visível que nós não vamos cumprir logo no início do ano. Não? Eu creio que o Governo tem de olhar muito bem para a frente interna, política e social, e para a frente externa. Tem que se mexer, tem que se desamarrar. O Ministro da Finanças não pode ser datado. Se o Governo não tiver capacidade para se desamarrar, não deve ser o Governo. Quando olha para a imagem do Ministro das Finanças na televisão, que está com ar cansado, isso coitado, toda a gente percebe, que está com ar cansado, que homem, que técnico e que político é que aquela imagem eu não o conheço pessoalmente e mesmo à distância
eu conheço muito mal, por referências de outros, que é um homem muito competente, muito inteligente, foi um excelente aluno. A noção que eu tenho é de que ele não é um homem da vida. Nunca foi caixa de um banco, nem gerente de uma mercearia. Aquelas coisas onde a gente aprende a viver, sabe? Isto estar no Banco de Portugal e na União Europeia e tal, não nos faz contactar. Requisito para ser político é muita experiência. E o Primeiro-Ministro? O Primeiro-Ministro, na medida em que alinha com esta política, também me parece que está a revelar uma imensa ingenuidade. Mas em relação a esse argumento da vida? Não, o Primeiro-Ministro teve vida, é evidente. Eu conheço há muitos anos, ele teve vida. Aqui o que me parece é que ele ou se sente também amarrado a esta política e não é capaz de se desembaraçar, ou acredita nesta política. Mas em qualquer dos casos, acho que tem que se mexer. Tem que se mexer porque vai enfrentar problemas gravíssimos na frente interna. E oxalá não venha cedo a incapacidade para manter o social. Se nós, pelo azar... O que é que o professor Medina quer dizer com isto? Quer dizer, a Segurança Social tem tido problemas já, de ordem financeira. E vai ter mais, porque quanto mais desemprego houver, menos contribuições recebe e mais prestações sociais tem de dar. No dia em que a Segurança Social disser que não depositou as pensões porque a internet está avariada, e os computadores estão avariados, as pessoas hoje já não, entre aspas, já não comem esta explicação. Mas enquanto nós estivermos a receber os empréstimos da Troika, esse problema de ruptura de pagamentos não se coloca, pois não? Bem, depende. Se nós tivermos que gastar mais do que aquilo que entra, pode pôr-se, não é? Pode pôr-se. Embora o Governo esteja a conseguir, no plano dos empréstimos externos, algum alívio e alguns êxitos devidos ao atual... De 3 em 3 meses nós recebemos uma tranche, não é? Sim, até agora. Sim. Esta já foi conversada e já foi no Chipre, não sei onde é que decidiram isso. Bom, e o trabalho do chefe do Instituto trata disso, que é um homem que eu conheço e extremamente competente, creio que está a fazer um trabalho muito hábil, enfim, pode limpar o caminho de algum modo. Mas a dimensão dos obstáculos e das ameaças é uma extraordinária dimensão. Eu não me lembro em tempo nenhum da minha existência de uma situação mais nem no tempo das guerras da África, embora também porque se passassem longe. No plano financeiro, as guerras da África não produziram efeito nenhum. Este é o período mais crítico. Os impostos estão aumentados. É mais crítico do Portugal democrático. Não, mesmo não democrático. Bom, na Primeira República houve no pós-guerra. Desde 26 não tínhamos. Agora, o problema aqui, e que torna isto de facto uma situação quase intratável, é que não temos instrumentos para lidar com ele. Exato. E portanto, aqui estamos sempre numa situação que é cumprir os objetivos da Troika é contraproducente, não se chega lá. Não se cumprir os objetivos da Troika exige uma negociação do qual nós somos uma parte, mas a outra parte pode-nos impor algumas condições. Repito, o que falta aqui, e que não faltou desde o início do século XX, durante quase todo o século XX, o que falta aqui de facto é a emissão monetária própria. Eu estou convencido, tenho defendido isso, que um país quer ser independente, ou se quiser ser autónomo, hoje em dia independência propriamente não é lado nenhum, mas se quiser ser autónomo tem que ter moeda própria. Mas sabe, o país sem moeda própria perde a autonomia, inevitavelmente. Sabe, João, que não foi só a moeda. A mim aflige muito que os governantes não expliquem estas coisas simples. A diferença entre governar há 25 anos e governar agora significa isto. Há 25 anos fazíamos moeda. Fixávamos os câmbios, manejávamos os direitos alfandegários, controlávamos a circulação de capitais, havia um instituto estrangeiro, até os BRI chamados serviam para controlar, digamos, as importações. Ora, hoje os governos não têm nenhum desses poderes. Não podem mandar fazer moeda, não podem influenciar os câmbios, não podem desvalorizar, não podem controlar a circulação de capitais e também nem sequer têm autonomia orçamental. Portanto, os governos hoje, a única coisa de parecido que têm com o passado há 20 anos é que se chamam governo. Mas a sociedade não percebe que o governo de hoje não pode praticamente nada. E este instrumento que o professor Reis Amaral faz alusão, que é o problema da moeda e do câmbio, isto são fatais. Mas porque é essencial a moeda para o Estado existir sempre. Mas perdemos muitos outros poderes. E perdemos muitos outros. Agora, pelo menos, repara, a grande chantagem aqui é o Estado não ter dinheiro para pagar os salários, etc. É a grande chantagem. E isto
poder de negociação brutal a um país. Pois, como é que se trataria a dívida, por exemplo? Evidente. Não é? Portanto, se o país não tem moeda própria, repito, não tem capacidade para ser autónomo. É isso que hoje demonstra a experiência do euro. Se você me der um minuto, eu conto um episódio do tempo em que anda lá por baixo, que o Ministro dos Assuntos Sociais, me lembro perfeitamente de ter telefonado um dia... Quem? O Ministro dos Assuntos Sociais. O atual? Não, o que eu gostava no governo, quando eu lá estive. Quem era? Telefonava-me, era um colega meu, perdi o nome. E, infelizmente já não está entre nós. Mas ele lembra um dia em que telefonou e dizia: você não tem dinheiro, você tem que se arranjar dinheiro. Mas como é que você quer se arranjar? Já tinham vendido aqueles títulos da eletricidade, aqueles que o Salazar e o Marcelo Caetano tinham deixado, já não tinham coisa nenhuma, e aflitíssimo. Só você tem que, digamos, gerir isso em condições mais rigorosas. Tá. Bom, telefonei ao Dr. Silva Lopes, que era o governador do Banco de Portugal, só, Sr. Doutor, é preciso arranjar aí 200 milhões para o Ministério dos Assuntos. Sr. Fulano, mas isto não pode ser. Enfim, todos tínhamos a nossa conversa. Pronto, mas saíram os 200 milhões. Claro, hoje era impensável. Hoje não saem 200 milhões, não saem nem 200 Tínhamos euros. que ir à Troika pedir não sei o quê com objetivos que não são Portanto, cumpridos. isto é pavoroso. Professor Ferreira do Amaral, muito obrigada por ter vindo mais uma vez ao nosso programa. Doutor Medina Carreira, nós estaremos de volta de hoje a uma semana. Teremos como convidado o Dr. Cantiga Esteves, professor do ISEG, e vamos falar do orçamento para 2013. Então, sim, com uma análise mais sossegada. Com mais detalhes, Sim, com mais informação e com maior ponderação sobre aquilo que hoje sabemos. Boa noite, até de hoje a uma semana.